tá? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja, esteja e permaneça sobre a sua vida. Amém? Amém. Que assim seja, em nome de Jesus, tá bom? Ufa, quarta-feira, suave, sem calor, maravilha, fresquinho, né? Graças a Deus. Bom, vamos direto ao assunto aqui hoje. Já peço que coloque aí, por favor, porque hoje eu quero progredir bastante com vocês, porque a gente tem aprendido aqui, toda quarta-feira, a aprender a reinar sobre a nossa vida. E quando você entende isso, que é um processo, que é um ensinamento, e que você vai pegando aos poucos, não adianta você sair daqui amanhã e achar que você vai reinar na sua vida, depois de 30, 40, 20 anos não reinando. Então, mas só o fato de você ouvir falar sobre o assunto, você já começa a despertar para aquilo. E aí, quando você tem um problema, você vai aprender mais a correr atrás da solução do que do problema em si, por maior que ele seja, por maior pressão que seja, né? Por maior indignação, chateação, qualquer sentimento humano que venha sobre você, preocupação ou qualquer coisa, você sempre vai falar, eu preciso resolver isso aqui. E eu estou disposto ou disposta a fazer o que for preciso. Pronto, você já tomou a situação ali, a rédea. Agora é colocar Deus, aí agora é procurar fazer a sua parte, aí o processo vai se desenrolando até que você vá tendo as suas experiências, tá bom? Então, porém, para isso é necessário que a partir de agora, principalmente esse ano, esse novo ano, né, que Deus nos está concedendo, você comece a fazer um plano para a sua vida. E fique tranquilo que você não precisa ser aquela pessoa super e mega organizada para ter que fazer tudo bonitinho. Não. Se você for, use esse atributo. Tem pessoas que são extremamente organizadas, outras são medianamente organizadas, outras são apenas organizadas. E tem a galera que é desorganizada. Aos desorganizados nos três níveis, aos organizados nos três níveis, a dica é que você faça uso desse atributo e bota no papel bonitinho, desenha florzinha, borboletinha, faz do jeito que você quer lá, mas coloca no papel que você está aprendendo. Aqui, principalmente, o plano de governo pessoal, espiritual. E se você for desorganizado, e eu não estou te criticando por isso, porque cada um é de um jeito, né? Mas o meu sonho é colocar numa casa pessoas desorganizadas com pessoas organizadas. Será que vai dar certo? Vai virar um Big Brother gospel, né? Vai dar uma briga, irmão, vai dar briga. Então, o que acontece? Então, se você é desorganizado, porque você talvez ainda não, né, aprendeu a respeito disso, você pode fazer o seguinte: você pode pelo menos vou falar essa palavra organizar não. Você pode pelo menos anotar as áreas que você precisa organizar. Quem entendeu, diga amém. Quem tem a dificuldade, que eu sei que tem pessoas que têm dificuldade até de botar no papel, parar e se organizar. Eu sei disso. Mas aí você faz só isso. Coloca no papel os nomezinhos lá. Por exemplo, área financeira, Ministério das Finanças. Puxa vida, depois que eu saí da escola, nunca mais eu peguei um livro, nunca mais eu fiz um curso, nunca mais eu busquei conhecimento. Bota lá, área da educação, eu preciso melhorar isso. Aí você vai botando cada área do que você precisa dar um foco. Área familiar. Poxa, minha família está meio desorganizada. Ou às vezes, gente, outra coisa, eu quero que você fique leve sobre esse estudo, porque esse estudo ele não é para te condenar se você não faz isso, é para te ensinar se você não faz. E se você faz, é para aperfeiçoar. Mas, por exemplo, eu e a pastora, nós somos extremamente organizados. Não a nível top, nós somos o mediano, tá? Eu sou top, a pastora é mediana para baixo. Tá brincando? Mas nós somos considerados pessoas que se organizam. A gente gosta das coisas, né, jeitosinha. Mas a rotina da Laura estava uma bagunça. Então nós tivemos que parar, depois de 300 mil meses, e botar no papel a rotina dela. Porque se deixar solto, você sabe como é que é, né? Não rola banho, não rola uma escovação de dente, não pentear o cabelo,
Coisas básicas vão passar batido, irmão. Se esquecer, um mês, um ano, vai ficar com aquele rastafari aqui, ó, de cabelo, e tá tudo certo. Então a gente tem que botar a rotina, a leitura bíblica, o devocionalzinho dela, as coisinhas que ela precisa fazer, as ajudas, aí vai entrar ajuda agora na rotina e tudo mais. Ou seja, a gente precisou parar porque estava meio desorganizado, ela estava meio perdida. A gente na correria, ela só dando João sem braço. Você conhece o João sem braço? Ó, perdido direto, direto. Aí a gente começou a perceber que a gente precisava parar e organizar. E isso já tem muitos meses que a gente está tentando botar a rédea nessa situação. Agora a gente parou e colocou no papel o que a gente precisa fazer. Parece simples, não é? Porque agora entra todo um processo de ensinamento, de cobrança. Aí tem que vir a área de segurança pública, o guarda municipal aqui dando paulada, entendeu? Botando, às vezes tem que dar choque de ordem, né? Ir lá dar uma batida lá no quarto dela e dar choque de ordem. Porque é a área de segurança. Estão entendendo? Então, a gente precisa parar e organizar, porque a gente fica reclamando e brigando com ela, e aí rola aquele estresse. Para, coloca no papel, aí agora vou começar a colocar o planejamento em prática, né, o projeto, agora vai para um plano de ação, como é que vai ser feito. É assim que funciona, porque senão a gente vai ficar mais um ano, 2025, brigando com essa menina. E ela está naquela fase, né, 11 para 12 anos, daquele jeito. Muito boazinha, maravilhosa, ó, nota 1000 para ela. Mas quem é que vai botar ordem na infraestrutura dela? Somos nós. Não adianta eu reclamar dela, não adianta a mãe se descabelar se ela não for. Nós é que temos que organizar a vida dela. Não é ela que vai organizar. Nós não organizávamos. Pastor, mas eu fazia as coisas direitinho. Eu desde pequena que eu fazia. Parabéns, filho. Só que agora não é igual antigamente. A pastora com 10 anos tomava conta do irmão. Pega uma criança de 10 anos hoje e bota do lado de um bebê para tu ver. Quando vê, ela tá torrando a criança no fogo, assim, ó, fazendo TikTok. Entendeu? Hoje em dia é outra história. Então, na sua época, ainda rolou uma organização. Então, talvez, agora vamos voltar para a nossa vida. Os adultos são a mesma coisa. Laurinha, porque tem 12 anos. Mas se a gente não vigiar, a gente tem eternos 12 anos. Tem eternos 12 anos. Então, esse estudo ele é para isso. Para você aprender que você precisa começar a pensar em fazer um governo para tomar a rédea da sua vida. Vamos lá, então? Mediante estas informações, como líder, vou ensinar a vocês aí a montar um plano de governo pessoal e espiritual. Você tem que ter um plano para a sua vida. O ano começou e você não sabe exatamente o que fazer. Você não sabe. Vamos esperar aí. Vamos esperar o que o governo vai fazer, vamos esperar o que vai acontecer, vamos esperar, igual novela, mas quem viciou muito brasileiro nisso foi novela. Você ficava esperando as cenas dos próximos. Ficava esperando. Ano que vem eu quero ver o que vai acontecer. E aí você foi acostumando com isso, porque a gente nasceu, cresceu vendo novela, que eram as séries da época, e aí você fica ali esperando cenas dos próximos capítulos. E você já reparou o que você está fazendo com a sua vida? Então o que você tem que fazer? Elabore um plano. Elabore um plano daquilo que você precisa. Então a primeira coisa você precisa se basear nas propostas em evidências, realidade. Isso aqui, você vai falar assim, pastor, peraí, isso aí é o básico. É claro que se eu for fazer um plano para a minha vida, eu vou me basear na minha vida real. Aqui é que está o grande problema de 90% das pessoas. Elas não encaram a realidade. É o que eu chamo, existe a realidade, que é o que você vive, é o problema, é a situação, é a dificuldade, é a desorganização, a vida sem perspectiva, a vida meio perdida, sem orientação. Essa é a realidade. E tem a realidade imaginativa. É aquela pessoa que está tudo ruim, mas ela está tirando foto sorrindo, ela está curtindo a vida. Vou te dar um exemplo entre realidade, vou contextualizar como professor para você. Quem aqui conhece Larissa Manoela, aquela menininha loura, né, lá da televisão? Um mês antes de ela estar no Fantástico expondo o podre que estava, coitado, na vida dela, dos pais, olha que coisa triste.
um problema familiar exposto em rede nacional. Preste atenção nesse exemplo. Só que um mês antes, quando tudo aquilo estava acontecendo, eles estavam na Disney, curtindo, tirando foto, vídeos. A mãe aqui comendo espaguete, né? Um espaguete, a mãe aqui e ela na outra ponta. Aí a mãe sugando, aquela coisa bonita, aquela cena que é uma cena romântica de um desenho, né, dos cachorrinhos e tal, uma cena clássica, elas reproduzindo, sorrindo, irmã Dálvia, todo mundo feliz, brincando. Depois ela foi e falou que naquela viagem foi um inferno. Mas ela não estava vivendo a realidade, ela estava numa realidade imaginativa. Então, aí no Natal, ela manda uma mensagem para a mãe xinga ela de tudo quanto é nome, porque aquela era a realidade. Eu não estou culpando a mãe, nem estou culpando elas. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou analisando o caso, até porque a gente sabe que, infelizmente, família acontece isso. Estresse, um chateia o outro, um aborrece o outro, um solta umas palavras lá para o outro. Infelizmente, as pessoas vivem isso. Porém, eu não estou analisando isso. Eu estou querendo que você entenda. Ela estava vivendo... Você vê, ela falou que não tinha dinheiro para comprar um milho. Mas não era o que ela apresentava. Eles controlavam meu dinheiro, eu não tinha dinheiro. Mas não era o que ela apresentava. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que as pessoas vivem muito a realidade imaginativa. E quando eu digo isso, eu falo com muito conhecimento de causa, porque eu tratei já, né, recentemente um caso em que eu não sei, é por isso que tem que se buscar o conhecimento, porque senão você vai ficar num looping temporal, dando volta na vida sem acordar, sabe? Há algum tempo atrás, uma pessoa que não é nem aqui da igreja, tá? Uma das pessoas não é daqui. Narrou um problema seríssimo, gente. Pensa num problema familiar muito sério. Uma bomba seríssima. Essa pessoa está vivendo um drama de uma bomba terrível na família. Não é daqui, é de outro lugar. E aí, uma outra pessoa, que é ligada a essa pessoa, que também está envolvido nesse problema, me narrou toda a problemática. Um problema muito sério. Um problema que envolve, vamos dizer assim, a família inteira. E é um problema que as crianças vão carregar para o resto da vida. É um trauma terrível. Isso, o problema, ele veio à tona. Vou dar um exemplo. Ontem, não, uma semana atrás. Há 7 dias atrás. Que dia foi 7 dias atrás? Vamos me ajudar aqui para não falar além. Hoje é quarta. Na quarta-feira passada, 15. Estourou no dia 15, certo? Quarta-feira passada? Quarta. Na quinta-feira, a pessoa estava postando uma foto que quem não sabe da história, olha, quando eu olhei a foto, eu falei, não acredito, mas eu acredito, porque o ser humano faz isso. Eu olhei a foto e falei, não, que isso? E por trás, uma bomba explodindo. Mas na foto está todo mundo sorrindo. Lindo, família perfeita na foto. Isso é muito sério. E aqui não é sobre eles, é sobre nós. Aprendam a encarar a realidade. Porque quando eu digo isso, dá até um frio na espinha, né? Tipo, nossa, meu Deus do céu, eu não quero olhar para a minha vida direito mesmo, eu não quero olhar para minhas finanças direito, eu não quero olhar para os problemas. Não. É muito melhor, com este entendimento, com este conhecimento, você encarar a realidade e sabendo o que você vai fazer para resolver, do que você fingir que não está acontecendo nada, continuar e lá na frente a bomba explode e você aí vai ter que fazer alguma coisa ou nem dá mais para você fazer nada. Então eu aprendi isso. É muito melhor eu parar, analisar agora quantas coisas eu já quis fazer e eu parei, analisei e falei, eita, não vai dar para fazer. Mas daria para fazer? Daria para fazer. Só que eu ia criar um outro problema. Tem gente que vai criando problema atrás de problema. Aí depois fala para Deus, Senhor, me ajuda. Senhor, resolve a minha vida em 2025.
Deus está te ensinando aqui, através desse estudo, a você começar. A primeira coisa para você ter um plano de governo é você encarar a sua realidade. Estou muito preguiçosa, estou muito preguiçoso, estou muito fofoqueira, estou muito fofoqueiro. Só passo o dia inteiro falando de todo mundo, mas não paro para falar da minha vida. Eu estou muito, não faço um estudo, eu não estou estudando sobre nada. Eu não leio um livro. Estou dando aqui exemplos genéricos, por isso que eu estou olhando para cá, para não olhar para ninguém. Porque se eu falar isso olhando, vai pensar que eu estou falando da irmã Vanusa, não é de você, tá, irmão? Estou olhando para cá. Por isso que eu estou olhando para cá, ó, tá? Então, eu não leio um livro, eu não faço um curso, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou parando para orar direito sobre a minha vida. Meu Deus, mais um ano, eu não sei o que fazer, eu não botei nada no papel, ou pelo menos, mesmo que eu não saiba o que fazer, eu ir para a igreja para Deus me dizer o que eu tenho que fazer, pelo menos. Não estou indo, não estou fazendo, não estou estudando a Bíblia. Por exemplo, eu não leio a Bíblia, mas nem estou indo para a escola bíblica para aprender sobre os personagens da Bíblia, porque já que eu não leio a Bíblia, eu vou para a escola bíblica para alguém ler lá para mim, pelo menos eu vou aprender, porque a fé vem pelo ouvir. Não, eu não estou indo nem para EBD. Estou dando um exemplo, tá? Que eu não sei quem vem, quem não vem, não gravo, tá? Não sei nem se você me perguntar o que eu comi hoje, sinceramente eu não lembro, sinceramente, tá? Então, o que eu quero que você entenda, vai doer um pouquinho, mas vai de conselho de alguém que já viveu, vive, aplicou, deu certo e vê acontecer na vida das pessoas. Evidências. Quando tem um crime, não adianta dizer, acho que ele morreu disso, acho que morreu daquilo. Porque quando você vê um crime aconteceu ali, você vai ter várias hipóteses na sua cabeça. Pode ter sido isso. Ele pode ter batido no carro, o carro bateu nele, ou ele caiu, ou ele bateu, e às vezes não foi nada daquilo. O que vai dizer qual é a realidade? Evidências. E para ter evidências, tem que fazer todo um estudo de caso. Você não para estudar nem a sua vida. Aí depois a gente quer cobrar de Deus, Senhor. E eu ouço muito isso, nunca fale isso. O que eu fiz para merecer isso, meu Deus? Não. Eu estou passando por isso, mas analisando bem, eu dei mole aqui. Eu vacilei aqui. Senhor, me ensina para eu nunca mais passar por isso. Qual é a lição que o Senhor tem para mim? Isso é você já começar a tomar rédea da sua vida. Senão você vai viver o tempo todo vivendo uma irrealidade e nunca vai encarar a realidade. Só que tem um problema. A realidade, vou usar uma redundância, ela é real. E ela sempre vai aparecer. A realidade, ela sempre vai... Porque ela é a realidade. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, então. Então, encara aí a realidade. A construção de proposta, de projeto, programa, meta, o que você quiser chamar, objetivo, aquilo que você vai fazer para governar a sua vida, precisa ser construído observando evidências colhidas, ou seja, informações, análise e conclusões. Pastor, você está falando da minha vida com esses termos aí? É igual casamento e relacionamento. Namoro se constrói. Namoro não é beijo e abraço. Namoro se constrói. Noivado é uma preparação para um casamento. E aí você, no noivado, você começa a analisar, a ver ali. Eu lembro que quando eu e a pastora ficamos noivos, fizemos uma festinha no salão, tudo muito top. No caminho do salão para casa, a gente já estava brigando. No dia do noivado. Por que isso? Porque aquele noivado não era uma realidade. Aquilo ali era uma realidade imaginativa. A gente faz noivado toda semana? Faz festa toda semana? A festinha em casa, quando a gente faz uma festa em casa, todo mundo feliz, todo mundo alegre. Aquilo é realidade? Não. Quem faz festa todo dia? Não. A realidade é todo mundo em casa sem festa. Essa é a realidade. Então o noivado foi lindo, gente. O noivado foi lindo. Teve mesa de bombons, mesa de não sei de quê, mesa de chá, e o negócio foi chiquérrimo. Só Deus sabe como foi, mas foi. E aí, no caminho para casa, a pé, é porque era pertinho de casa também. Mas também, se fosse longe, a gente ia a pé, porque não tinha carro. Então a gente foi andando. E a gente brigou. Porque a realidade do relacionamento, noivado, não é a festinha que faz o noivado. Quem faz o noivado é a consciência que precisa melhorar esse negócio aí. Vamos trazer a briguinha de namoro para o noivado? Não. Vamos fazer um novo planejamento?
Aí depois casamos. Aí melhoramos muita coisa. Mas e casamento, gente? Não tem curso de casados que te prepare para o casamento. Nós vamos ter curso de casado aqui, de casar para casais, né? No curso de noivos, né? Mas, irmão, pode fazer o curso que quiser, irmão. Depois que estiver dentro daquela casa, irmão, no barraco lá, o couro come e ninguém vê, irmão. Tá aqui a Dalila. Ai, que bonitinha. Olha, lourinha, olha que linda. Mas quando estiver lá, irmão, eu espero que esses cultos você pegue a nota, irmão. Grava tudo. Paga caro. Fala, Josia, eu te dou 1 milhão por cada vídeo desse aqui que eu vou assistir todo dia. Pega ela assim, bota ela para assistir. Porque essa bichinha aí, irmão, depois que estiver lá dentro, tua mãe não vai estar lá para ver mais. Vai ter ninguém, é tu e ela. Tu vai ver, irmão. O nome de Jesus não vai ver, não. O nome de Jesus não vai ver, não. Ela é uma bênção, tá aí junto e tal. Mas ele também, tá? Ele também não é fluxicheire, não, irmão. Então qual é o certo? Deus está abençoando, Deus está ensinando, Deus está ministrando, Deus está fazendo a parte deles. Vamos fazer a nossa parte, encarar a nossa realidade. Estamos brigando muito. Você está muito ciumento, você está muito ciumento. Por que você é ciumento? Ah, claro, você beija todas as meninas. Então tá bom, a partir de agora eu não beijo mais menina nenhuma. Você também fica, oi, fulano. Também não é para ser assim. E começa a botar ordem nessa bagunça, irmão. As pessoas não, elas casam, eu vou aceitar do jeito que é. Aí depois reclama. Então tem que conversar e resolver essa área. Olha lá, observando evidências, informações, análise. Ei, faça uma análise financeira da sua vida. Faça uma análise na área da educação da sua vida. Quantos anos tem que, de repente, você... Não falo aí das pessoas que já estão com a idade já, né? Irmã Iná, irmã Dálvia, que aí já não precisa mais ler nada. É um poço de conhecimento. Nem precisa, agora é só transbordar. Aí a irmã Neide ali, a irmã Neide, ela tem cara daquelas professora braba e que foi promovida a coordenadora e ficava pegando no nosso pé lá no corredor. Não é, irmã? Tô brincando. Mas elas até que não precisam, sério mesmo, elas não precisam mais ler um livro. Claro que seria bom ler, porque vai ativar, eu ia falar anticorpos, ó. Vai neurônios, né? Vai ativar neurônios, porque morre todo dia neurônio, então você tem que fazer viver outros com novas informações. Agora, para isso, só para dar uma atividade para o cérebro, porque conhecimento elas têm de sobra, de vida, experiência, conhecimento e tudo mais. Agora, nós tem muito que aprender. Sobre finanças. Quem aqui é mestre em finanças? Sabe lidar com dinheiro top? Alguém aí? Se tiver, eu vou botar para dar curso para gente. Cadê? Irmã Simone? A irmã Simone... Irmã Simone o quê? Simone Ribeiro? Ela é... Ah, não, irmão. Contador cuida do dinheiro dos outros. Não é, irmã? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Escutou? Então, a gente está aqui rindo, mas vocês já pararam para pensar dessa forma? Análise. É igual casamento. Casamento se faz manutenção. Ué, pastor, mas manutenção é para carro. Não, manutenção não é só para carro. Então, a igreja não é um carro e a gente tem que fazer manutenção. É uma mudança de pensamento. Parem de agir com religiosidade. Deus proverá, Deus vai fazer tudo, Deus é meu pai, Deus está no controle. É mesmo? Deus está no controle do universo. Ele não vai parar para ficar ali, não. Ele criou leis, ele criou instruções para a gente tomar o controle, como foi muito bem falado pelo irmão na semana passada, o irmão Edeli, a gente falou sobre isso. Ele ficou, botou ali, pastor, será que isso não seria a gente tomar rédea na frente de Deus? Não. Meu filho é um prazer. Inclusive, eu tive que resolver algumas questões essa semana, e aí eu fui deixando ele ir na frente para resolver. Que prazer foi vê-lo resolvendo as coisas. Ver dirigir o próprio carro, dirigir o carro, resolver as coisas, fazer os processos, pegar informações, é prazeroso para nós, não é? Não, filho, deixa que eu faço. Quando ele, com 18 anos, foi para o quartel, a mãe queria que eu levasse ele. Eu falei, deixa ele ir. Deixa ele ir. Tirou identidade, CPF, tudinho. Vai, meu filho. A mãe queria que eu levasse, entendeu? Deixa ele ir. Por quê? Para mim, como pai, eu quero estar. Eu falo para ele, qualquer coisa que acontecer, você me liga. Porque aí, como pai, eu pego o carro e vou lá. Agora,
é prazeroso para mim, para ele, para todo mundo, que ele resolva as suas próprias coisas. Ele me respeita, ele me ama, ele tem contato comigo, ele me pede instrução, mas é bom vê-lo tomar a frente da própria vida. Quando ele casar, quem é que vai ter que resolver tudo? Vai ser eu? Então para com essa ideia errada de achar que Deus vai ter que fazer tudo para você. É nessa que você joga anos e anos e Deus não faz nada. Quando ele casar, o que eu vou poder fazer pelo meu filho quando estiver lá na casa dele? Eu que vou pagar a luz dele, eu que vou trabalhar por ele, eu que vou dar as coisas para ele? É por isso que os pais ficam até hoje fazendo coisa para os filhos. Porque não entendem que eles precisam ter o controle da própria vida e entregar na mão de Deus o global. Mas é eles que têm que fazer o que é que tem que ser feito. Vocês estão fazendo isso, talvez, com Deus. Você não está analisando a sua própria vida, tá bom? Vamos lá. Então, perguntas para vocês. Como está a sua área espiritual? Seria bom esse ano você fazer um planejamento, filhinha. Precisa de mais leitura bíblica? Precisa fazer um devocional? Quem está no Mulheres Conectadas, a pastora já deu aí a chave, foi indicado aí, né, que ajudaram ela, e hoje tem um devocional para as mulheres, meio caminho andado. Você já tem um devocional. Leitura Bíblia, escolha qual livro você quer ler, quais os livros da Bíblia você quer ler, faça estudo em Provérbios, faça em Eclesiastes para ter mais sabedoria, a mulher principalmente, o homem também, sabedoria. Provérbios e Eclesiastes. Eu quero conhecer um pouco sobre Gênesis, vai ler Gênesis. Então assim, você tem que pelo menos, gente, 3, 4, 5 livros da Bíblia se procurar ler. Porque você vai ter ali. Outra coisa, propõe no coração, estar nos cultos. Eu quero sempre estar no culto da palavra. Quero estar na escola bíblica dominical. Ser obrigado? Não. Ser é forçado a vir? Não. Mas se é bom para a tua vida... quando eu estava na minha fase de busca por uma transformação, meu Deus do céu, eu fazia o que fosse possível. Eu só não ia para a igreja se eu não tivesse o dinheiro para passagem, se eu não tivesse realmente como ir. Mas se eu pudesse ir, irmãos, meu pai, eu ia. Eu ia de bicicleta, eu me lembro. Eu frequentei uma igreja no início da minha caminhada, Jardim de São Paulo. Como é que é? No final da Santa Maria. É uma batista que tem ali na Rio São Paulo, Jardim Paulista. Eu ia lá de Vila Nova até o Jardim Paulista de bicicleta. E quando não tinha bicicleta, eu ia a pé, irmão, porque eu não tinha dinheiro. Sem marcha, na época não tinha esse negócio de marcha, não, irmão. Marcha é Nutella, né? O negócio era o pé mesmo. Então, eu fazia de tudo para eu mudar, porque eu precisava, entendeu? Então, você tem que ver o nível. Qual era a minha realidade? Carnal, totalmente longe de Deus, com a vida toda lascada. Enfim, o que eu fiz? Eu preciso me encher de coisas espirituais. E eu lembro que eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, eu não sabia o que era. Quer dizer, a gente sabe o que é pecado, não, mas tinha muita coisa que eu não sabia, se aquilo era pecado, se não era, comportamento, ações, palavras, pensamento. Eu ficava doidinho, eu falei, não, eu preciso saber sobre essas coisas. E eu ia para a igreja, irmão. Onde é que eu ia aprender isso? Na esquina? Passei minha vida toda na esquina conversando, não aprendi foi nada de bom? Então eu vou para o lugar que estão falando que tem coisa boa. E lá, realmente, eu consegui aprender. Vamos lá? Como está realmente sua busca por desenvolvimento como ser humano e cristão? Aprenda uma coisa. Você precisa todo ano melhorar. Você tem que melhorar. Coloca isso. As outras religiões falam uma expressão que eu acho bem legal. Reforma íntima. Eu acho legal isso. Interna. Reforma. A pessoa busca reforma. A pessoa busca melhorar como ser humano. Eu fiquei muito negativa no passado, reclamei de tudo. Igual assim, gente, tá calor? Tá calor. Tá brabo? Tá brabo. Mas pensa bem, quanto tempo dura o verão? Uns 3 meses, assim, estimativamente falando, né? Essa foi boa, né? Essa aí eu inventei agora. De maneira com estimativa, 3 meses. Irmão, 3 meses de reclamação. E quando chover e passar de 3 dias, tu vai reclamar pela chuva. Irmão, lembra do pastor que não tem cabelo e o suor vem direto no olho? Lembre de mim. Lembra de mim. Se tu acha que tu tá ruim, lembre de mim. E ainda pior, eu ainda sou muito calorento, irmão. Aí para acabar de piorar, porque eu podia ser careca e não transpirar tanto. Mas, entendeu? Tá aqui. Lembre de mim que você tem que gastar um dinheiro só com isso aqui, ó. Eu tenho umas 10 dessa aqui, irmão. Isso que eu ganhei, hein? O povo com misericórdia me deu de presente. Isso aqui, claro que eu ganhei, que eu não ia fazer um negócio desse, né? Uma borboletinha aí por causa da transformação. Então, pior, meu irmão, não sei o quê. Pior é para a pessoa que é cega, tadinha, que está sem enxergar ainda no calor e no escuro. Vocês estão entendendo? Passando fome. Deitado numa cama. Vocês estão entendendo? Mas não, tá a gente lá reclamando e reclamando e reclamando. Então, vamos lá. Então, você tem que se desenvolver como ser humano.
estou muito negativo, estou falando muito isso. Assim, comece a analisar, poxa, eu estou com a vida financeira está assim, assim. Comece a parar, a analisar e pelo menos se movimente. Eu não estou dizendo que você vai mudar a sua vida amanhã. Não estou dizendo que você vai ganhar dinheiro amanhã. Eu não estou dizendo que você vai virar a melhor pessoa do mundo amanhã. Mas se você começa um processo de reforma íntima, que é uma palavra muito interessante, intimamente melhorar. Cuidado para você não ficar vendo a vida dos outros. Porque fulano não melhora. Fulano, ó, viu fulano? Viu fulano? Viu fulano? Fulano? E não olha. A Bíblia fala sobre isso. Você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não vê uma trave na sua, um pedaço de pau enorme na sua. Então, precisa esse ano a gente parar e analisar como é que está a nossa vida. Aí é onde a gente vê pessoas que a gente julga que são piores do que nós, prosperando, crescendo, melhorando, e a gente que se julga melhor, a pessoa que se julga melhor, não está crescendo, não está prosperando, não está evoluindo, não está. Então, a gente tem que parar e se preocupar com isso. Como está a área do crescimento espiritual dos seus filhos, quem tem filho, e que o filho ainda se permite ser ensinado, tá? Seus filhos não se permitem mais ser ensinados, não adianta. Não adianta no sentido de querer ensinar. Só ore, entendeu? Dê bom testemunho, fale coisas boas da igreja, de Deus, porque também a pessoa está lá, não quer nada, vai falar mal, todo mundo fala mal da igreja, o camarada não vai querer nunca, né? Enfim, tá? Segundo, identifique. Então, qual é o primeiro? Vamos lá. Qual foi o primeiro? Isque. Reais. Primeiro, encare a realidade. Ok? Segundo, identifique as questões prioritárias. Porque se você... Aí aqui é muito interessante isso, para você não ser... Porque, pastor, pelo amor de Deus, o senhor falou para eu encarar minhas realidades, eu vou surtar. Calma. Lembra da história que eu contei em uma quarta-feira de uma pessoa que chegou para mim, estava com a dívida de 100 mil reais. 100 mil reais. E aí, na conversa, a gente foi conversando, fui fazendo algumas perguntas, e aí a gente foi chegando à conclusão de que realmente, prioritariamente, era 30 mil. 70 mil, ele estava fazendo um aparato de tudo, tinha coisa que era lá não sei da onde, de quanto, não sei o que, foi parcelado em 1 milhão de vezes e tal, ele já estava botando no bolo inteiro. E, na verdade, era 30 mil. Continua sendo um número grande, sim, mas não era 100 mil. Então, é muito mais fácil você trabalhar em cima de 30 do que de 100. Ponto. Agora, você vai ver lá uma porção de problema. Na área da educação, você não está buscando conhecimento. Na área das finanças, você talvez esteja enrolado, que todo mundo passa por isso. No Brasil, então, todo tempo vai ter um looping para que você se enrole mesmo. A área sentimental, seja qual área for. O que você tem que fazer? Coloca todas as áreas. Depois você vai separar por prioridade. E geralmente, já te dou uma dica, 5 são prioridades. 5. Tem até um mistério nisso, tá, gente? Tem 5 dedos numa mão, 5 na outra, 5 no outro, 5 no outro. Isso aqui é um mistério, tá? São etapas de 5, 5, 5 e 5. Tá bom? Claro que tem irmãos aí que tem 6 dedos, que eu sei. A pastora tem 6, né, em cada pé. Tô brincando. Mas é uma anomalia. Mas o normal são 5 dedos, tá? Não vou entrar nesse detalhe, não. Porque eu choquei o povo quando lá em cima eu falei dos 7 buracos, né? Então deixa quieto, né? O povo ficou tentando contar. O irmão Pedro ficou assim, ó, contando quantos... Então deixa quieto. Então são 5 dedos aqui, ó. Lembre-se disso. Ó, pega 5 prioridades. O que é prioridade para você pode não ser para mim. Então é a sua prioridade. Pastor, minha prioridade hoje é o crescimento espiritual, minha prioridade é a questão financeira, ou minha prioridade é a questão conjugal, minha prioridade é sentimental. A vida da pessoa é o casamento, a outra é o sentimental, que é uma pessoa. Então, cada um vai ter a sua prioridade, ok? Aí você bota tudo, 20 áreas, pega 5 e trabalha nessas 5. Pronto, já não vai ter aquele desespero. Ah, pastor, e as outras 5? Você, com o conhecimento e com a melhora nessas 5 áreas, você vai ter toda uma amplitude muito melhor nas outras áreas que você tem. Nas outras, vamos supor que sejam 30 áreas, que não são 30, mas são bem menos. Mas vamos supor que fosse 30 áreas, você teria mais facilidade nas 25 de olhar. E aí também tem muita área nessas aí que não são nem um pouco prioridade. Por exemplo, na minha vida hoje, eu não tenho a prioridade de fazer uma formação acadêmica. Eu tenho de cursos de aperfeiçoamento, mas uma formação acadêmica não é prioridade para mim. É uma área que eu posso ver, mas não é prioridade. Ter um filho não é uma prioridade.
Você está entendendo? Então você vai pegar as áreas da sua vida e ver o que é, de fato, prioridade. Nos primeiros 90 dias do seu governo, esse ano aí, 3 meses, é primordial que a equipe de gestão realize a priorização das ações governamentais, que significa decidir o que é mais importante. É o que eu acabei de falar. Às vezes essa equipe é só você. Às vezes você tem o seu esposo, às vezes você tem os seus filhos. Não importa, se seja com a família completa, às vezes você tem uma família, mas só você é cristã. Ou às vezes você e o seu marido é cristão e os filhos não são. Não importa. A ordem dos fatores não altera o produto. O mais importante é eu tomar ciência do que eu preciso fazer. E aí eu puxo para mim. Até nós lá, que somos todos cristãos, tem áreas que a pastora não se envolve. A área de projeto, por exemplo, ela me dá muita ideia, muita dica, me dá o apoio, mas ela não me ajuda a fazer parte digital, colocar coisa na Hotmart, né? Ela não mete a mão nisso. Então, necessariamente, você não precisa que todo mundo também da sua casa faça tudo que você quer fazer. Mas você precisa fazer. Lembra do organograma que eu mostrei semana passada aqui? É o meu organograma. É o meu organograma. No que a minha esposa puder me ajudar, ela vai me ajudar. Mas eu não posso ficar esperando por ela. O Paulo Gabriel, a prioridade agora dele é fazer a faculdade, estudar para concurso, estudar investimento. Ele está fazendo as coisas dele. Ele me ajuda? Me ajuda. Vocês estão entendendo isso? Para você também não pensar assim, mas a família do pastor, todo mundo é crente. Na minha casa só eu sou crente, eu só tenho 2 crentes. Não importa. E, inclusive, eu faço os meus projetos e não faço baseado neles, não. Eu faço baseado para mim, em prol da família. Quem está entendendo, diga amém. Então, você pode fazer o seu projeto. Se você tiver pessoas para abraçar ali a sua ideia, ok. Mas, em princípio, eu vou te ajudar a envolver a família, mas você pode também ir de maneira singular para o bem da família. Quais tarefas, atividades, metas ou diretrizes deverão, se eu sou você, tiro foto dessa tela, hein? Ser seguidas. Porque você tem que ter tarefas, não misture tarefas com atividade. Tarefa é coisa que você faz esporadicamente. Eu tenho a tarefa de fazer isso, levar a Laura na escola. É uma tarefa. Atividade é o que eu vou ter que fazer durante a semana para cumprir algum protocolo meu. Então, tem tarefas e tem atividades, coisas que eu preciso fazer realmente, e tarefas pontuais. As metas do que você quer. E outra coisa, se nem você sabe o que você quer, como eu posso te ajudar? Como Deus pode te ajudar? Mas Deus sabe. Sim, o pedreiro também sabe fazer muro. Mas nós tivemos que dizer para ele aonde fechar o portão, aonde abrir o outro portão. Qual é a massa que vai? Se vai massa fica lisa, assim, de concreto, de cimento, ou se vai ser grafiato. Você tem que dizer. E se você tiver um croquis, se você tiver uma ideia, um desenho, vai ser melhor ainda. Aí faz igual eu faço, né? Eu vou logo lá, pego uma foto e a gente faz uma montagem doida lá. Eu não sei mexer em nada de AutoCAD, mas eu faço no PowerPoint, que não tem nada a ver. Mas eu vou lá, encaixo uma imagem, tiro uma foto do muro e eu boto um portão que eu quero lá. Eu vou lá, copio um portão, jogo aqui e boto para ele ver como é que eu quero. Precisa ser, pastor, eu tenho um sonho de ter uma casa assim, assim. Eu vou ter que fazer arquitetura. Meu irmão, aí tu vai gastar o dinheiro na faculdade de arquitetura e não vai conseguir para fazer a casa. Então é melhor você o quê? Use sua faculdade da imaginação. Se você quiser. Todo mundo aqui tem umas 5 a 6 faculdades. A Thaís fez assim. Como? Sabia, Thaís, que você tem de 5 a 6 faculdades? Quem sabia disso? Exceto quem fez o Mastermind. Vocês sabiam? Irmã Val, a irmã tem 5 a 6 faculdades. Deus deu a todo mundo faculdades. Pensar é uma faculdade mental. Raciocinar é outra faculdade. Criatividade é uma faculdade. Deus é tão perfeito que você pode não ter estudo, mas já está dentro de você faculdades mentais. São chamadas de faculdades mentais. Só que as pessoas não param para pensar. Pensar é uma faculdade. Criatividade é uma faculdade. Raciocínio é uma faculdade. Então, se quiserem saber mais sobre isso, Mastermind, curso com o professor Neviana, você vai aprender sobre faculdades mentais. E aí, meu irmão, minha irmã, se você usar só suas faculdades, você vai longe. Por que você vê pessoas aí que não têm segunda série do primeiro grau,
antiga segunda série do primeiro grau, e tem empresas. Nunca fizeram faculdade, porque dentro deles tem faculdade, dentro de você tem faculdade. Então, quando você entender isso, o que você vai fazer? Você simplesmente vai começar a colocar suas metas, você vai usar a sua criatividade. Vamos supor que ela queira fazer um lugar onde vai ter hortas orgânicas e aquela que é na água hidropônica. Ela não fez faculdade sobre isso, mas se ela tiver habilidade, talento, criatividade, parar e pensar, ela consegue montar uma bela de uma estrutura sobre isso, se isso está dentro dela, se ela gosta desse negócio. Ela mexe com essas coisas, ela planta e tal. Então ela vai pegar, usar a criatividade e imaginar. Por exemplo, eu vi uma foto em que é um colégio com as hortas, né? Não é isso? Vamos supor que ela está diante dessas hortas, e dentro dela ela começa a imaginar todo um local onde ela consegue plantar também no alto, com aqueles garrafa PET e tal, um sistema de irrigação. O povo judeu faz isso. No deserto, eles criam um sistema de irrigação. Eles conseguiram transformar a água do mar em água doce, usando as faculdades mentais. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito forte, isso tem dentro de todo mundo. A hora que você descobrir, entender isso, descobrir, você está descobrindo aqui agora, mas entender e falar, eu vou usar minhas faculdades mentais. Se quiser saber todas, faz o curso Mastermind, que você vai saber todas, tá bom? Mas, tirando isso, não importa, é só você entender isso. E você falar, eu vou começar a usar minhas faculdades mentais a partir de agora. Criatividade, a atenção é uma faculdade mental que você tem. Tem gente que tu está falando, a pessoa está assim, o quê? Não entende nada que você está falando. Mas você pega a sua capacidade de raciocínio, faz sentido isso. Peraí, por que eu não faço isso? Por que eu não boto no papel? Por que isso? O Walt Disney, ele usou a faculdade, da criatividade. Ele imaginou um parque top, assim, 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 e ele começou a fazer, imaginou que teria aquele parque que hoje tem. O primeiro desenho foi bem rústico, foi um croquis que eu mostro no Mastermind, a foto, aí vocês vão ver que ele imaginou tudo que hoje você vê lá, ele imaginou. Por isso que ele tem aquela frase. Fala, Josias, você que é filho do Walt Disney, fala. Se você pode sonhar, você pode fazer. Quem diz que é mentira dele? Ele sonhou com aquilo, irmãos. Tá lá, eu vi as fotos. Então, você pode sonhar em ter uma escola, você pode sonhar em ter um local de horta, você pode sonhar em ter uma escola de dança, você pode sonhar com qualquer coisa. Basta você usar a sua faculdade da criatividade, faculdade do pensar. Sabia que pensar tem o pensamento básico? Todo mundo pensa. Eu estou aqui falando, vocês estão pensando. Agora, olha a diferença. Aqui é um nível mais acima. Você está pensando aqui. Eu estou aqui, você está pensando ou no que eu estou falando, ou pode ser que você viaje e pense em outra coisa. Olha a diferença. O que eu posso fazer para a gente ter uma horta assim? O que eu vou fazer? Caramba, a gente pode fazer um negócio assim? Aí eu começo a falar sobre isso, aí eu vou pesquisar sobre isso. Nós estamos na era da informação, aí a gente vai pesquisar sobre isso, aí você vai começar a falar sobre isso, aí você vai ver vídeos sobre isso, aí vai vir uma ideia melhor quando você vê um vídeo, aí quando você começa a vibrar nisso, começa a pensar nisso, daqui a pouco aparece um cara e fala assim, eu tô bem com um negócio de plantio lá, porque eu fechei um sítio, eu tô bem vendendo a R$20, me dá aqui. É assim que funciona. Só em você pensar diferente. Pensamento é uma coisa. A faculdade de pensamento é você pensar assertivamente a respeito de alguma coisa. Poxa, o pastor falou que eu preciso parar e pensar. Vou dar um exemplo. Todo mundo começou o ano pensando alguma coisa, né? Você pensou. Pensou. Amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou fazer isso. Pensou, não pensou? Agora, quantos pararam para pensar como vai ser o teu ano esse ano? Essa é a faculdade do pensamento. É diferente de pensar. Pensar, você pensa o tempo todo. Agora, parar para pensar como está a sua vida, nas 12 áreas, aí é que está o grande segredo. E isso aqui que eu estou falando é um segredo. É um segredo que muita gente não alcança. Vamos lá? Então, deverão ser seguidas, implantadas diante de tantas ações a serem realizadas. Não. Vamos lá, que está dizendo que é uma pergunta, né? Vamos refazer aqui. Alguma interrogação no final? É uma pergunta? Ah, tá. Quais? Ô, varão, Quais tarefas? Então é para fazer pensar. Perfeito. Ou seja, pense a respeito disso. Usa a faculdade do pensamento. Não fique só pensando. E olha o erro. As pessoas pensam só no boleto para pagar, pensam muito no problema.
Você gasta 70% do tempo pensando em problemas, situações difíceis, e gasta mais 10% pensando na série que você assistiu. Depois, mais 10% do que você tem que fazer. Tem que ir lá buscar fulano, tem que ir ali fazer. Quando vê, você nem teve tempo para pensar em você. O que esse estudo está te ensinando? Toma a rédea disso, toma o governo disso e pense 70% do que você pode melhorar. E isso pode começar esse ano, gente. Aí não fica desanimado, mas minha vida está de um jeito que não vai melhorar, não. Ei, começa agora, irmão. É igual plantar, não é assim? Vocês vão lá no maior sol, começa a cavar, cavar, cavar. É bonito ver aquelas... eu amo plantação de alface, gente. Quiser me agradar, me dá um buquê de alface. Eu vou ficar feliz da vida. Vamos lá. Para que o governante e sua equipe de governo possam definir ações. Você é o governante da tua vida ou é o Lula? É o Bolsonaro? Bolsonaro nem está mais podendo se eleger. Independente de Bolsonaro ou de Lula, que aqui a gente não fala de política, estou citando porque são dois políticos, independente deles, no final, quem tem governo da sua vida, da sua casa, é o Lula? Não é. Mas ele aumentou o preço. Ei, mas ele não está controlando tua casa. Tu já viu o Lula? Beijou a barba do Lula? Não, então vai você governar a tua vida. Se você ficar esperando, mas porque saiu isso, o Pix vai ser não sei o quê, não vai mais ser mais, e não vai ser o quê, e tal. Aí a gente fica esperando, vou sentar aqui e vou esperar. Não, vamos procurar se preparar antes que tudo, independente do que eles façam. Então, definir as ações prioritárias com maior clareza e acerto. Sempre foque nas prioridades. Destaco alguns pontos a serem aplicados no exercício da definição de prioridades. Alguma dúvida até aqui? Está dando para entender? Ótimo, vamos progredir então, que a gente está quase no fim. Hoje eu estou olhando ali que eu quero terminar 9 horas em ponto. Josias, naquele esquema, hein? Tá com uma pedra daí, vai ficar daí com uma pedra. Eu vou chorar e vou ter que parar. Urgência vinculada à proteção à vida espiritual da sua família. Comece por isso. Comece por isso. Ué, pastor, mas eu quero ordenar minha vida. Eu quero ganhar mais dinheiro. Cola no espiritual, pede proteção, trata o espiritual, por quê? Pode ser que tenha demônios agindo na sua família, impedindo você de crescer, de prosperar, segurando você. Tem um tranca, né? Que gosta de trancar o caminho dos outros. Aí você não sabe por quê. Então, quando você busca proteção espiritual, que é a primeira área que você tem que começar a trabalhar nesse sentido, dentro dessa visão prioritária, é você botar a tua vida no altar, pedir a Deus perdão, cobertura, blá, 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 blá. Pedir a Deus anjos e arcanjos de guerra acampando ao teu redor, repreendendo o espírito que não deixa você prosperar. Você não tem autoridade, perdão. Você não tem autorização para prosperar. Aí, coitado, tu vai fazer o plano que for e existe um espírito na tua família que alguém lá atrás fez voto de pobreza pela família inteira, aí fez lá diante de um santo, que na verdade é uma entidade. Eu fui na cidade agora com meu filho e eu mostrei para ele lá a igreja católica, aquelas igrejas que tem ali na Monsenhor dos Passos, aquela que vai ali perto da Uruguaiana. As igrejas são sombrias, assim, bem estranhos ali dentro, porque ali é lugar do... Você está entendendo? Eu falo isso também no... Hoje eu estou fazendo propaganda, mas não está saindo, irmãos. No mapeamento espiritual eu falo sobre isso. Eu falo, inclusive, de um santo muito conhecido, que é o Santo Antoninho, né? Santo Antônio. Quem é Santo Antônio na realidade? E por isso que a igreja de Santo Antônio é sombria. Mas vamos lá, voltando aqui, que se você quiser saber mais, faça o mapeamento, fala com o irmão Josias. Então, primeira coisa é a tua vida espiritual, jogar por terra todo impedimento, toda questão que pode estar te amarrando ali. Pastor, mas eu não fiz nada. Você não fez. Mas se tua avó, teu tio, a irmã Bruna mesmo, o avô dela foi uma pessoa abastada. O cara era top dos top. Né? O homem era bom, rico, milionário. Deixou uma herança para ela milionária. Tô brincando. Mas ele era um homem de posses, acabou, né, perdendo muita coisa e tudo mais. Mas tudo que ele construiu, o legado que ele deixou, ele perdeu muita coisa pela vida que ele levou e tudo mais. Mas ficaram muitas coisas que ele deixou. Pessoas da família que não construíram nada, não tiveram participação em nada, herdaram o que ele deixou. Chama-se herança.
No mundo espiritual é a mesma coisa. Ah, mas eu não fiz isso, eu não adorei Santo Antônio, eu não fiz voto de pobreza com não sei quem, eu não fiz. Mas se alguém fez, a herança fica para a família. Chama-se herança espiritual. E às vezes você não progride porque existe uma herança espiritual. Entendeu? Então, quantos... eu tirei um vídeo, eu vou ter que mostrar na semana que vem. Josias, me lembra. De uma senhorinha. Agora, não é antigo esse vídeo não, até porque ele está bem nítido, é um costume antigo, e ela gravou. Estou ficando de pé para a gente terminar. Uma senhorinha, devia ter uns 84 anos, assim, ou mais, eu acho que ela tinha mais. Ela pegando uma criança, vou mostrar o vídeo, ela pega uma criança, o pai está aqui, numa casa bem humildezinha, numa porta, ela aqui, não, o pai parado assim na porta, com as pernas abertas, a mãe pegava a criança, passava por baixo da perna do pai, e essa senhorinha pegava aqui, benzando a criança, passando pela perna do pai. Algum ato, esse eu não conhecia, eu conheço vários atos de benzedura, né? Mas esse eu não conhecia, passava por baixo aqui. O pessoal estava falando que era para quebrar, para desfazer vento quebrado, um negócio louco lá. Vento virado, aí passava a criança para lá, aí dava para a mão da mãe e passava por baixo da perna do pai. Esse ato espiritual, isso vai ficar sobre a vida da criança, gente. Aquilo ali não é em vão, foi feito um ato espiritual. A senhorinha ali, ó, mandando na rezação, rezando, e tudo certo. Aí essa criança vai crescer e na vida dessa criança vai ter alguma coisa que a gente não sabe o que vai ser exatamente, porque para quem foi feito aquele ato? Para Deus não é, porque Deus não mandou fazer nada disso. Vocês estão entendendo como é que as coisas vêm? Então talvez você esteja debaixo de um desses. Então você precisa tomar uma decisão de começar a buscar cobertura espiritual. E aí, na semana que vem, eu vou falar de alguns outros pontos, tá? É importante que, se você quiser anotar, anote ou tire foto aí da tela. Carência básica de uma família: saúde, alimentação, educação e lazer. Toda família anseia por isso. Aí é aqui aonde o pessoal se endivida. É aqui aonde as pessoas... por exemplo, ó, entre saúde, alimentação, educação e lazer, tem muita família que foca no lazer e esquece da educação. Tem família que foca na alimentação e esquece da educação. Tem família que foca em alimentação, educação, lazer, mas não foca na saúde. A alimentação é péssima na casa. Vocês estão entendendo como é que é um conjunto de coisas? Pastor, meu Deus do céu. É melhor falar sobre isso. E outra coisa, o ano está começando, gente. Agora é hora de tratar assuntos sobre a nossa vida. Então vai esperar o quê? Vai esperar o ano terminar e aí a gente vai sofrer o dano de tudo isso? Então, em nome de Jesus, semana que vem a gente vai falar sobre isso. E também, ó, o terceiro ponto, e melhoria contínua em tudo. Olha que maravilha. A gente vai falar bastante sobre essa questão da melhoria. Ali o microfone para a gente terminar, tá bom? Estamos no final. A paz, Senhor. E, na verdade, essa questão da alimentação, ela também influencia na questão financeira. Sim. Porque a pessoa gasta com as guloseimas, né? Que sempre é tudo muito mais caro do que o básico, né? E o saudável. E aí a pessoa gasta o dinheiro ali, come mal e depois adoece e ainda gasta com a saúde. Então, na verdade, assim, a gente acaba não prestando atenção que a alimentação, ela vai influenciar em várias outras áreas. É, né? Isso aí. A alimentação vai influenciar a saúde, uma série de fatores. E aí você vê um monte de gente com diabetes, até crianças hoje em dia com diabetes, né? E aí começa aquela história, corta um dedo, corta um pé e tal. E aí você fala, poxa, mas eu só comi. Mas não vigiou então, no que comeu. Mas vocês entendem a importância de a gente falar sobre esses assuntos? Porque você vai melhorar. E outra coisa, até nós, lá em casa, a gente faz isso. A gente para e... Olha, a gente precisa reduzir isso aqui. Um exemplo, domingo para a gente é muito pesado. Então a gente acaba tendo que comer, às vezes, o almoço, pelo menos, de fora. Mas se todo domingo a gente comer fora o almoço, mesmo que seja o básico, não estou falando aqui de restaurante chique não, tá, irmão? Me apresentem uma pensão, que eu amo uma pensão. Se for no quilo, então melhor ainda, né? Mas não dá. Com a família, irmão, é R$100. Aí por mês dá quanto? 400. Calcula no ano. Quanto dá? 400 vezes 12. Hã? O quê? Misericórdia. Parei. Ninguém come mais fora. Vocês estão entendendo?
Parece bobeira, mas quando você para analisar, e nós já fizemos isso várias vezes, não, vamos, aí a pastora logo já rapidinho, não, vamos nos organizar e eu vou fazer aqui direitinho e deixar uma comida que dê para quando a gente chegar já tá legal. Faz um estrogonofezinho que é só chegar, botar um arrozinho, uma batata palha e comer, né? Pronto, menos mal, né? Vocês estão entendendo? Em nome de Jesus. Eu não estou aqui limitando ninguém. Faça o que bem quiserem, ok? Mas, se você entende que você precisa rever alguns pontos para que você tome a rédea da sua vida e melhore, quando você fizer isso, você vai melhorar a sua saúde. Porque às vezes você vai comer num lugar, é muito sódio, muita opção de coisa. Vocês estão entendendo? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.